Olá, crianças! Prontas para a lição dessa semana? Mas antes de irmos para a nossa lição, nós vamos continuar aprendendo mais um pouco, não é, sobre o profeta Jeremias. Mas antes de irmos para a nossa lição, eu queria fazer uma dinâmica com vocês. Vamos brincar de mímica? Enquanto eu falo, vocês vão fazendo, então, os gestos correspondentes àquilo que eu estou falando, ok? Vamos lá, a tia vai começar. Um novo dia estava começando, e então a mamãe de vocês acorda vocês, que vocês estavam lá dormindo, seja na rede ou na cama, vocês estavam dormindo, e a mamãe acorda vocês. Acorde, acorde, filho. Então vocês que estavam dormindo, acordam e sentam, ou na cama ou na rede. E então vocês se espreguiçam, coçam a cabeça, coçam os olhos, assoa o nariz e depois decide sair da cama ou então da rede. Depois disso, vocês vão ao banheiro, escovam os dentes, depois lavam o rosto, penteiam os cabelos e então vão trocar de roupa rapidamente, né? Se arrumar. Vocês então dão um beijo na mamãe, sentam na mesa e tomam o cafezinho de vocês. Vocês fizeram o gesto junto com a tia? Na nossa história de hoje, nós vamos aprender que com Jeremias, na verdade, não é? Jeremias, ele vai descobrir algo que acontece também bem cedinho. Ou é? Mas o que será? Vamos descobrir? Te contar um segredo, o segredo da casa amarela. Pode abrir qualquer porta ou também qualquer janela. Pode entrar, procurar em todo e qualquer lugar. O que vai abrir o segredo que você vai desvendar? Dentro da casa um quarto, dentro do quarto uma cama, debaixo da cama uma mala, dentro da mala uma caixa, dentro da caixa um livro, dentro do livro uma história que você vai me contar. Este é o segredo que você vai desvendar. O livro que nós vamos estudar hoje é o livro de Lamentações. Lamentações foi escrito por Jeremias perto do final da sua vida. É um livro de 5 canções poéticas que traz o lamento de Jeremias pela sua amada cidade. Vocês lembram como Jeremias era conhecido? Profeta chorão, né? E quem era o rei daquela época? O rei Josias. Após a morte do rei Josias, quem assumiu o seu lugar? Os seus filhos, não é? Qual mensagem que Jeremias pregava? Que Deus iria destruir Jerusalém por causa do pecado. O povo aceitou a mensagem que Jeremias trouxe? Pensavam até que não vinham de Deus e que Jeremias estava traindo, né? Ele era um traidor. Os últimos capítulos do livro de Jeremias relata a queda de Jerusalém. Nós já vimos essa lição com detalhes, não é mesmo? Vocês lembram? A mensagem que Jeremias pregava se cumpriu. Deus permitiu que os babilônicos saqueassem, queimassem e destruíssem a cidade de Jerusalém por causa da idolatria e do pecado, né? Eles pecavam e não demonstravam nenhum arrependimento. Então, o povo de Deus foi levado cativo para fora de sua terra. Porém, no capítulo 50 e 51 do livro de Jeremias, fala também de outra profecia. Apesar do Senhor ter usado a Babilônia para punir muitas nações, ele, por fim, julgaria também esse poderoso império. A destruição da Babilônia era uma boa notícia para o povo de Deus. O povo passou a mostrar arrependimento, saíram do exílio e voltaram para a sua terra, reconstruíram o templo e formaram uma nova aliança com Deus. Eu já havia falado, a queda de Jerusalém foi uma lição que nós já vimos. Então, voltando para o livro de Lamentações, o profeta Jeremias escreveu o livro de Lamentações por lamento
pela sua cidade que aconteceu com ela, né? Com o povo. O profeta Chorão passou por seguidos desapontamentos com o povo que ele tanto amava. Mesmo com tudo que havia acontecido, com tudo que se passava, Jeremias reconhece que Deus é justo em todos os seus caminhos. Ele é compassivo e misericordioso com todos que depositam suas esperanças nele. No capítulo 3 de Lamentações relata o quão triste Jeremias estava, que chegou até a duvidar se realmente Deus estava com ele. O que Jeremias mais sentia naquele momento era abandono e solidão. Quando orava, parecia que não havia respostas. O que mais doía nele era o silêncio de Deus. Naquele momento, Jeremias estava sendo preparado para entender e experimentar a verdadeira esperança. No versículo 21 do capítulo 3 de Lamentações, diz o seguinte: quero trazer à memória que pode dar esperanças. Quero trazer à memória aquilo que pode dar esperanças. Algumas convicções o levaram até essa experiência libertadora. A primeira convicção que ele teve é nas ações passadas de Deus, o que aconteceu anteriormente, que foi justamente a queda de Jerusalém. Jeremias sabia que o exílio era menos do que o povo merecia de fato. Ele sabia que o povo poderia ter sido totalmente exterminado. Porém, o Senhor, ele tinha planos maiores para o povo e também para Jeremias. É nesse momento que Jeremias começa a ouvir e passa a entender um pouco melhor as misericórdias do Senhor. E entende que a fonte para as misericórdias do Senhor é uma vida de comunhão com Deus. O profeta declara: Deus é tudo que eu tenho e por isso confio nele. Lá no capítulo 3, versículo 24. Observem que essa experiência que Jeremias passou, o sofrimento e aquela sensação de abandono que ele teve, só trouxeram um conhecimento mais profundo para ele do seu chamado e da sua vida. Ele se tornou um homem de esperança inabalável e compreendeu então que as misericórdias do Senhor são a causa de não sermos consumidos e elas se renovam a cada manhã. Apesar de duvidar de Deus, Deus foi paciente com Jeremias e fez ele ver de outra maneira tudo o que tinha acontecido e cumpriu a sua promessa que estaria com ele. Quantas vezes nós passamos por situações que questionamos e depois percebemos que precisávamos ter passado por isso? Quando nós fazemos algo de errado e o papai e a mamãe nos colocam de castigo, e no momento do castigo nós ficamos com muita raiva, com muita tristeza, né? Porém, essa é a maneira de não voltarmos a cometer o mesmo erro. Ou então, talvez o seu pai ou a sua mãe peça para você fazer algo que você não gosta, alguma atividade de casa que você não quer fazer, ou varrer a casa, lavar a louça, limpar os móveis, guardar seus livros, organizar seu guarda-roupa, muitas coisas. Mas tudo que eles desejam é que vocês aprendam. Assim, Deus é conosco. Como no tempo de Jeremias, ele sempre intervém de maneira poderosa e misericordiosa. Ele nos ama. O que você faz quando acorda? O que você faz a cada manhã? O que foi que Jeremias descobriu que se renova a cada manhã na nossa história de hoje? Vocês lembram? Vamos ler, na Bíblia, lá em Lamentações, capítulo 3, versículo 22 e 23, que é o nosso versículo de hoje, da nossa aula de hoje. Ele diz assim: as misericórdias do Senhor são a causa de não sermos consumidos, porque as suas misericórdias não têm fim. Renovam-se a cada manhã. Grande é a sua fidelidade. Vamos repetir com a tia, só que agora fazendo gestos. As misericórdias do Senhor são a causa de não sermos consumidos, porque as suas misericórdias não têm fim. Renovam-se a cada manhã. Grande é a sua fidelidade. Vamos de novo? As misericórdias do Senhor são a causa de não sermos consumidos, porque as suas misericórdias não têm fim. Renovam-se a cada manhã.
grande é a sua fidelidade. De acordo com o que Jeremias escreveu, o que é novo todas as manhãs? As misericórdias do Senhor, não é? Deus, Ele é muito bom. E a sua misericórdia, a sua bondade, ela não tem fim. Então, lembrar a cada dia, logo quando a gente acordar bem cedinho, que as misericórdias do Senhor, elas se renovam a cada dia sobre as nossas vidas. E que o amor dele, a bondade de Deus por nós, eles nos acompanham o dia todo, ok? Lembrem-se, o versículo de hoje é Lamentações, capítulo 3, versículo 22 e 23. A atividade da semana é telefone sem fio. Vocês já brincaram dessa brincadeira? Telefone sem fio? Então vocês vão reunir aí a família, fazer um círculo. E então a criança, pode começar por você, criança, você vai dizer uma frase bem baixinho, tá? Somente para a pessoa para quem você vai falar, ela escutar. Você vai falar essa frase no ouvido dessa pessoa. E então essa pessoa vai contar para a pessoa seguinte, que vai contar para a pessoa seguinte, que vai passar para a pessoa seguinte, até que a frase retorne para você. A nossa sugestão de frases que você pode usar para brincar é justamente uma frase que foi usada na nossa lição de hoje. As misericórdias do Senhor renovam-se cada manhã, tá bom? Espero que vocês estejam bem. Um beijo e até a próxima lição.